Bom, gente, então a gente vai começar agora aqui um estudo dirigido sobre o livro Memórias de um Sargento de Milícias. Eu estou aqui com o aluno Cassiano. Tudo bem, Cassiano? Tudo. Beleza, galera? Aí. E o que nós combinamos hoje, né, Cassiano, foi de nós lermos os 3 primeiros capítulos do livro. Confere? Confere, isso mesmo. Beleza. Esse é um livro pré-modernista, né? Foi passado por qual professor, Cassiano? Normalmente é o segundo ano que está trabalhando com ele, mas a minha ideia foi pegar o mesmo trabalho e pegar pro terceiro. Porque assim, eu vi que não trabalhamos nenhum clássico da literatura. E eu vi que era importante e minha ideia é ficar trabalhando com esse clássico. Afinal, tem muitos clássicos, só que eu ainda não peguei nenhum nesses 3 anos. Escolheu muito bem, parabéns. Vamos lá então, como é que funciona o estudo dirigido do livro, né? A gente combina, né, a leitura de alguns capítulos, né? E eu, como professor, vou auxiliando aí os alunos na leitura, no que eles tiverem dúvida, no vocabulário, enfim, né? Tudo que a gente possa fazer aí, não só para interpretar o texto, como também para alcançar, né, as margens do que o autor quis dizer, né? Isso aqui é um livro de época. Cassiano, então a gente pode começar falando aqui sobre o capítulo 1. Você está com o seu livro aí à mão, não, né? Não. Tem o resumo que eu fiz à mão. Tudo bem. Para os próximos, tenta deixar já o livro por aí. Mas eu tô com o meu aqui. O capítulo 1 tá assim, né? Origem, nascimento e batizado. Esse primeiro capítulo, né? Ele começa de uma maneira diferente. O que você achou aí do início? Que ele, na verdade, não conta do herói. O que ele conta? Você lembra? Sim, eu vi aqui que ele fala de uma espécie de classe, né? Ele começa falando sobre os mineirinhos que... Sabia que você ia errar. Assim... Mineirinhos. Não é mineirinho, não. É mineirinhos, isso. Boa, meirinhos. Isso, mineirinhos. É que é muito parecido. Cassiano, não tenha vergonha. Essa é uma palavra difícil que quase não se usa, né? Meirinho. Você descobriu o que é meirinho? Chegou a pesquisar? Exatamente, está aqui já, ó. Tem um monte aqui. Eu ia te perguntar isso mesmo. O que significa nesse contexto aqui? O meirinho, você vai observar que ele corresponde ao oficial de justiça, né? É o cara que vai levar lá as ordens judiciais. Não tem hoje oficial de justiça? Tá, tô anotando aqui. Então, o meirinho é esse cara da época. E logo aqui do início do livro, ele fala que tinha uma esquina. Você viu onde se localiza essa esquina? Ele fala que é na Rua do Ouvidor, perto, eu acho. Esquina com a Rua da Quitanda, ou seja, passa aqui no Rio de Janeiro, Quitanda. Né, a história. Quitanda, isso. Né? Não precisa se preocupar em anotar não, cara, isso vai ficar gravado, eu vou passar pra você. Show. Fica na paz. Eu vi também que se passa numa época que é século XIX, não é? Isso, século XIX, perfeito. É importante saber... Porque eu tava vendo aqui que, lendo, é uma época que acho que o Dom Pedro, né, ainda tá no Brasil, não é isso? Dom João VI. Ele vem fugindo de Portugal, né? É por isso que logo no início do livro tá lá, né? Na época do rei, o rei Dom João. Dom João. Isso que eu tava em dúvida entre Dom Pedro e Dom João. Falei, cara, qual rei? Então deixa eu ver, pode repetir essa parte, Marcelo? Claro, Dom João VI, ele vem se refugiar, né, aqui no Brasil, né? E o livro vai se passar exatamente nessa parte da história. A professora Fabrícia pode dar os motivos, né, por causa da guerra, né, que acontecia na Europa. Se a memória não me falha, era Napoleão, né, que estava a ponto de invadir Portugal. Aí vem a família real toda aqui para o Rio de Janeiro. Não é isso? Se eu tiver falado alguma bobagem, os professores de história me perdoem, tá? É o que eu me lembro. Deixa eu ver aqui. O que você achou assim, Cassiano? Eu, como eu falei pra você, fazia muito tempo que eu não pegava no livro, né? Eu não lembrava dessa parte, cara. Eu curti muito. Gostei a beça, assim, que ele começa o livro, né? Sem falar da história. Ele vem falando da classe de meirinho. Você percebeu isso? No início da leitura? Sim. Eu achei legal pra caramba. Fala, os meirinhos de hoje não são mais os de que a sombra caricata do meirinho do tempo do rei. Isso. Eu não sei se ele faz uma comparação, né? Uma comparação que faz. Quem são os meirinhos do rei? Eu não peguei muito aqui. Não pegou essa parte? Não tem problema. O importante aqui é você localizar que aqui no capítulo 1, né? Na verdade, ele não começa falando do herói, né? Ele começa falando do pai. Tu lembra o nome dele?
Dos meninos. O pai dele, o cara principal, você lembra do nome? Alguma coisa Pataca. Isso, Leonardo Pataca. Muito bem. Se você reparar, o livro ele começa assim com um bom humor, né? Que não é muito comum para a época, porque ele primeiro descreve, né, como é que são os meirinhos. Você lembra que descreve a roupa deles? Você percebeu isso? Né? E que eles ficam tudo sentados ali, fazendo nada, né? Naquela esquina. Exatamente. Inclusive, eu vou te mandar, eu até fiz questão aqui de fotografar um mapa para você saber exatamente onde se passou a cena. Eu vou mandar para você daqui a pouco. Eu fui no Google Maps e peguei lá, a esquina da Rua do Ouvidor com a Rua da Quitanda. Essa esquina existe ainda. Tá lá. Né? Isso aí. Aí é muito engraçado que a descrição é bem específica, né? Que eu separei aqui a descrição dele, que é sapatos afivelados. E tinha também algo com aristocrático espadachim, umas paradas assim que eu não peguei assim. Pode perguntar. O aristocrático espadim, na verdade, né? É uma espadinha que eles levam na cintura. Mas o mais importante, Cassiano, é... você repara que o narrador ele fala muito dessa figura do meirinho, né? Você conseguiu pegar o que toda essa roupa, aquele chapéu armado, né? A espada... o que isso transparece para o meirinho? Qual é a imagem que ele passava? Porque ele diz que os meirinhos de hoje, da época da escrita, não eram mais como os de antigamente. E essa roupa, o que ela causava? Assim, a primeira lida que eu dei, me causava uma impressão de ordem, de impor. Impor, mas eu não sei se passa essa visão pra você. Sim, pra mim era uma pessoa bem trajada, importante. Você chegou a ver aqui no livro que as pessoas tinham medo de encontrar com os meirinhos na rua? Sim, exatamente isso. Eu acho que era por causa exatamente disso, né? Dessa postura de lei e de ordem. Isso, até falava que quando você encontrava com uma pessoa, pegava e dizia a frase terrível: "Dou-me por citado". Ou seja, quando você recebe uma citação, né, de um oficial de justiça. Por isso todo mundo tinha pavor deles, né? Exatamente. Certo? Tem essa relação aqui. E tem uma parada aqui que eu também não entendi, Marcel. Pode falar. Vou até ler pra você, ó. Cujo termo bem distante era caixa da relação e durante a qual se tinha de pagar importante de passagem em um sem número de pontos. Ótimo. O advogado, o procurador, o inquiridor, esse aí eu não sei, o escrivão, o juiz, essa parte aqui eu não entendi, inexoráveis carontes, estavam à porta de mão estendida. Fiquei em dúvida nesse inexoráveis carontes. Assim, pelo menos você entendeu que o medo do cara encontrar com o meirinho é que ele vai se ver obrigado a passar pelo processo, né? Isso. Enfim, aí ele vai Por ter que isso pagar. Que o pessoal evitava. Ele vai ter que dar dinheiro para essa gente toda. Pro juiz, vai ter que dar pro advogado, pro inquiridor, vai ter que dar pro promotor, porque naquela época você pagava todo o processo. Então era prejuízo certo, entendeu? Caramba! Pois é, aí isso aqui que você colocou, os inexoráveis... Rapaz, eu tô incomodado com essa palavra. A Daniele tá falando aqui que acho que é inexoráveis, né? Eu também acho que é. Vamos fazer assim. Eu vou falar inexoráveis, né? E, enfim, eu não tenho vergonha nenhuma se estiver falando errado, porque professor de português não é dicionário, né? Então tem aqui, inexoráveis carontes. Isso aqui, Cassiano, é intertextualidade. Porque se você não souber quem é Caronte, você não entende a piada. Você reparou que o livro ele tem um tom de bom humor, você percebeu isso? Sim. Né? Até mais na frente a gente vai ver isso. Caronte, você jogou Dantes Inferno, não jogou? Sim, não é o barqueiro? Exatamente. Você lembra que você tinha... da moeda e tal. Pronto, você acabou de responder. Eu nem precisei responder. Entendeu por que eles são Carontes? Inexorável é a pessoa que não aceita a nenhum rogo, ela não aceita nenhum pedido, ela é intransigente, ela não muda a cabeça dela, né? Então, o advogado vai deixar de receber o dinheiro dele? Não.
Entendi agora. Por isso ele é um inexorável Caronte. Inexorável. É aquele que ele não cede a pedidos, ele não cede a choro, não cede a nada. Entendeu? Beleza? Entendi. Aí eles são Carontes. Por quê? Porque cada parte dessa da justiça, né, uma parte pela qual você tem que passar, para passar por uma porta, né, como diz aqui no livro, você tem que passar pelo advogado. Então é como se ele fosse o Caronte, né, como se ele fosse o barqueiro. E se você avançar um pouco mais no texto, vai estar escrito assim: ninguém passava sem que eles tivessem deixado um óbolo. Você viu isso? Isso, um óbolo, exatamente. E o que é o óbolo? Todo o conteúdo de suas... Óbolo não seria algo... Não sei, pra mim algo referente à bolsa ou algo do gênero. Quase isso. Sei lá, o óbolo bolsa. É a moeda grega da época. Era a moedinha que você dava na mão do Caronte, do barqueiro, para poder passar pelo rio. Caramba! Então o óbolo é uma moeda. Uma moeda da Grécia Antiga. Entendeu? Ou seja, ele faz uma grande piada, né? Como se todos eles fossem barqueiros do inferno e você tem que dar moedinha na mão de cada um para poder passar pelo processo. Exatamente. No último aqui a frase assim: até a última parcela da sua paciência, realmente. Exatamente. Enfim, e é legal que o livro ele começa assim, né? E só então que ele vai pegar e vai começar a falar pra gente. Deixa eu ver aqui se ele já... Aí sim, ele vai apresentar pra gente um dos personagens principais, que é o Leonardo Pataca. Você viu que ele é um meirinho também, né? Que fica lá na esquina. Tu ficou ligado que ele é velho, né? Exatamente. Engraçado que tem a descrição dele aqui. Muito engraçada, né? A velhice dele e tal. Isso. Eu tava vendo aqui, né? Eu tava lembrando muito na época, quando eu passei esse livro pros meus alunos, né? Que alguns perguntaram: pô, professor, mas a capa do livro parece o cara bonitão em cima do cavalo. Pô, e tá dizendo que o cara é gordo, tem cabelo branco. Tu teve essa impressão, não? Não, nenhuma. Assim, quando eu olhei, eu falei: caramba, pareceu uma história, assim, dessa época, mais diferente. Isso. E o mais bacana é que você repara que o autor não te apresenta o personagem principal, né? Você acha que é o Leonardo Pataca, mas não é ele. Exatamente. Ele vem com uma abordagem diferente, né? Primeiro falando de uma classe, só depois ele entra com o Leonardo Pataca, que ainda não é o personagem. Isso aí. E para os nossos ouvintes, nós estamos ouvindo a Meg latindo no fundo. Muito bom. Faz parte, muito né? Bom esse som, hein? Faz parte. Você entendeu por que o apelido dele é Pataca, Leonardo Pataca? Vamos ver se eu consigo entender. É porque ele é o mais antigo, né? Tem a ver com a idade dele? Não. Você vai observar. Você viu aqui a parte que diz que ele reclamava que todo mundo pagava para ele a mesma coisa? 320 réis? Sim, eu tô nessa parte mesmo aqui, ó. Queixar-se de todo instante que só pagassem por sua citação a módica quantia de 320 réis. Módica, né? Pouquinho. Aí, né, se você pegar... Ah, sim, um apelido que juntava o seu nome. Beleza. Pegou? Tá certo, sim. Por que isso? Porque a pataca é uma moeda da época também. Ela é uma moeda de prata que vale 320 réis. Eita, nossa, quanta referência. Pois é, se você jogar no Google pataca, você vai ver aí a foto da moedinha da época do rei. Ou seja, é uma brincadeira porque ele só recebia essa mixaria pelo serviço dele, entendeu? Nossa. Pois é. Enfim, aí ele pega, né, apresenta o Leonardo pra gente, aí vem a outra parte que é bacana, né? A quem a gente vai ser apresentado depois? Nós teremos apresentados a Maria, não é isso? Maria, isso. Tá encostada lá na borda do navio. É muito engraçada a maneira como eles se conhecem, né? O namoro da época. Exatamente, muito engraçado mesmo, né? Do beliscão. Um belisca, o outro pisa no pé. Exatamente, é muito amor. Inclusive, tem uma outra palavra aqui importante que eu destaquei pra você, depois você copia aí nas suas anotações, que é saloia. Você viu? Sim, acho que ela tem... Tá aqui, acho que tá certo, saloia, isso que eu ia te perguntar. Saloia, né, é uma palavra que ela tem duplo sentido. Ela serve para quem mora na periferia de Lisboa, né, fora ali do centro. Lisboa, sabe que é em Portugal, né? Só que era usado também para rapariga, né, menina que não tinha nada. Ou seja, uma menina feliz, uma menina alegre. Não necessariamente uma prostituta, né, mas vamos dizer assim, uma menina mais dada, né? Entendo.
Tanto é que ela, o que acontece logo no barco, logo na ida e na vinda de Lisboa pro Brasil? Eles começam a namorar, não é isso? Isso, inclusive à noite, né? A gente Exatamente. já presume o que tá rolando. E, consequentemente, o que nós temos? A gravidez. Ele fala dessa gravidez, é isso aqui. É bem engraçado, né? Mas enfim, eu tava lendo um pouco mais pra frente, não bate assim um tempo, mas ok. Pois que... é esquisito, né? Enfim, a gente já vai... A Maria do Hortaliça, não é isso? Ela não era mole, não, né? Eu gostei muito aqui da festinha, né, que eles fizeram, a festa do batizado. Tu gostou aqui? Que ela começa... aliás, essa é uma das partes mais difíceis do primeiro capítulo, na minha opinião. Que ela começa bem formal, com minueto. Você tem ideia do que pode ser um minueto? Não, primeiro eu tentei entender como se fosse um instrumento, sei lá, algum estilo, algo assim. É uma dança, né, da época, né? E ela é bem aristocrática, né? Aquela coisa dos reis, né? Dos fidalgos. O que é uma coisa meio ridícula, né? Ele teve filho com uma rapariga, né? Tanto que você reparou que a festa ela vai ficando zoeira com o tempo? Sim, ele fala que queria a festa bem aristocrática, né? Mas depois, com o tempo, o pessoal começa a se soltar e já dá pra ver da onde eles são, né? A classe deles. Que, aliás, se você perceber, até hoje é assim, né? As festas de 15 anos, né? A gente quer ficar imitando a alta classe, né? Quando, enfim, né? Depois que todo mundo bebe, aí acontece isso aí que você viu, né? Que vira uma algazarra danada, né? Até a palavra balbúrdia, né? Balbúrdia, né? Isso. É uma palavra que ainda é usada hoje, balbúrdia. Exatamente. Enfim. Definindo a festa aí. Show. E assim a gente termina o primeiro capítulo do livro, né? Que conta aí como é que nasce o nosso herói, que ele chama, né? Assim nasceu o nosso herói. Diz que é o nascimento mais importante. Tem isso, não tem no primeiro capítulo? Eu me lembro de ter lido. Em algum lugar tem aqui, né? Sim. Tem aqui, bem no finalzinho aqui. Que já fala que esse é o cara que interessa pra gente, né? Ele que é o herói da história. Aí no capítulo 2, nós temos aqui primeiros infortúnios. Você sabe o que é um infortúnio? Chegou a pesquisar? Infortúnio é como se fosse uma má sorte, um contratempos. Perfeito. Cassiano, deixa eu fazer aqui uma autocrítica, né? Como eu falei, é o meu primeiro trabalho assim gravado desse tipo. Você entendeu que eu não estou te questionando, eu não estou te testando não, né? Por favor, quando eu te faço uma pergunta, tu pode falar que não sabe. Não, sim. É que eu não pesquisei, mas... O que é infortúnio? Aí, tipo, o professor tá me perguntando, mas aqui a gente tá num papo sobre o livro, tá? Então fica bem tranquilo se não souber, tá bom? Eu tô só pra saber se você pesquisou. Mas você respondeu perfeitamente, é isso mesmo. Má sorte, azar, infortúnio. É isso aí. Ah, que bom que me vem à mente assim, mas show. Enfim, aqui a gente passa, né, pela infância do menino, ele chega aos 7 anos, né? E aqui vem uma das partes que eu mais adoro do livro, que é quando começa a descrever o comportamento do menino, né? Isso é uma parte muito engraçada, cara. Nossa, cara, que nada ficava inteiro, né? Aqui, inclusive, eu tenho uma parte aqui que eu fiquei rindo. Eu não sei se você riu, né? Porque exige vocabulário, mas tem aqui, né? Logo que pôde andar e falar, tornou-se um flagelo. Você viu essa parte? Eu tô nela mesmo, Marcelo. Você tem uma ideia do que é flagelo, assim? Não, tá separado aqui na pergunta. Flagelo é tipo as pragas do apocalipse, cara. É um negócio feio, uma desgraça, assim. Eu imaginei algo assim, cara. Que depois logo, velho, quebrava e rasgava tudo que ele vinha. Quebrava e rasgava tudo que ele vinha à mão. Tinha uma paixão decidida pelo chapéu armado do Leonardo. Pô, e essa parte é muito legal, falando que ele esfregava, né, o chapéu e tudo quanto é lugar. Exatamente. Colocava as coisas. O moleque não era fácil, não. O moleque é o diabo encarnado, né? Agora, aqui da mania. E você ficou ligado que um pouco mais à frente fala que a Maria ficava bolada, né? Porque ele destruía, né, o chapéu. Aí tem muito essa palavra exasperada, que eu sei que é uma palavra que a professora Daniele adora, né, Dani? Exasperada, né? Enfim, eu vou tentar, assim, eu não posso falar o correspondente exato em português porque é um palavrão, mas é isso mesmo.
muito revoltada, né? Vamos dizer assim. E é legal que aqui a gente tem um pouquinho de uma imagem da época, porque ele diz assim, né? A Maria ficava exasperada porque o que aquilo havia lhe causar aos ouvidos, né? Porque o Leonardo ia reclamar, e vem assim, e talvez as costas. Ou seja, o cara encheu o ouvido dela, mas também o que era comum fazer na época? Se ela estava preocupada com as costas dela. Não peguei. Tá um pouquinho mais à frente, tem assim, ó, e acabava por varrer com ele a casa, no caso com o chapéu, né? Até que a Maria, exasperada, pelo que aquilo lhe havia de causar aos ouvidos e talvez às costas. Falar, no caso, pelas costas, algo do gênero? Pior. Falar ele vai falar no ouvido, mas nas costas vai ser pancada mesmo. Nossa! Tanto que mais lá na frente você vê o que acontece com ela, né? Quando a gente descobre a traição, né? Exatamente. Né? A gente vai falar sobre isso aqui é referência. Isso, pra gente não botar aqui a carroça na frente dos burros, né? Vamos falar sobre isso mais à frente. Mas deixa aí anotado pro seu trabalho que isso é interessante, né? Que a violência contra a mulher tá liberada nessa época, né? Isso aqui, boa, vou até anotar aqui. Isso é bom. Deixa eu ver aqui. Aí diz, nossa, e fala aqui, né? Que a mulher que apanhava e 5 minutos depois tava a mesma coisa, né? Nossa. Exatamente. As travessuras já começavam, né? A dor das pomadas. Isso aí mesmo. Vamos lá, o que mais que a gente tem aqui de interessante? Agora vai começar a falar sobre a desconfiança do Leonardo, né? Da traição. Você viu aí os... Coitado dele, que não era um só, né? Depois começou a estranhar um certo colega. Isso. Que ele vinha nas horas, eu acho que é desacertadas, é uma palavra assim que usa, né? Ou seja, eu vim na tua casa fazer um trabalho, meu amigo, mas o cara vinha fazer o trabalho fora de hora, como assim? Coitado, né, cara? E você viu os outros dois? O outro é o sujeito que fica na janela e tem um que é o próprio capitão do navio, não é isso? Isso. Que fica lá. Você lembra quando ele tem certeza da traição, Leonardo, que vê que a Maria realmente não presta? Você lembra quando acontece? Não, um pouco mais abaixo, não é? Vamos lá, vamos passando aí então. O Leonardo bravejava. É antes então. Um pouquinho. Então você passou. Essa é uma cena clássica, né? Que à ele fala vista disto não havia duvidar. Mas à vista do quê? Antes que ele chega em casa de surpresa. Você lembra? Um dia de manhã entrou sem ser. E aí? Dentro. Alguém estava na sala e abriu principalmente a janela. Precipitadamente. E desapareceu. Ou seja, quando ele entrou dentro de casa, o que houve? Alguém saiu. Por onde? Pela janela. Nossa, uma cena clássica. Cena clássica, eu tive crise de riso lendo isso aqui, né? E aí é onde começa aí a brigalhada. E você percebeu que ele manda aqui, né, um pouco mais embaixo, tem sua grandíssima, e tem uma reticência embaixo, diz, né? A injúria que ia sofrer era tão grande que ele engasgou, ou seja, sua grandíssima, ia vir um palavrão dos grandes, né? Exatamente, a Maria recuou. E tu reparou que ela... E o que tu acha da atitude dela? Cara, eu achei ela bem, assim, com medo e surpresa. Você achou que ela tá com medo? Aqui ela até desafia ele, ó. Aí tira de lá, ó, Leonardo. Tipo, sai pra lá. Não, primeiro ela recuou 2 passos, né? Isso, que ela fica com medo. O cara é grande, né? Nesse momento aí eu achei, tipo assim, aquele baque, entendeu? Uhum. Que ela toma. E depois que ele fala. Aí depois... Aí ela começa a peitar ele. Aqui, ó, antes de bater, ele ainda fala assim, ó. Sabe-se daí que ele mandou pôr seus namoros comigo a bordo, como quem diz, quem mandou namorar comigo se sabia o que eu era, né? Exatamente. Olha o exasperar aí de novo. Isso exasperou o Leonardo. A lembrança do amor aumentou-lhe a dor da traição, o ciúme e a raiva de que se achava possuído. E a raiva de que se achava possuído transbordaram em socos sobre a Maria. Cobriu ela de porrada. Né? E ela pede ajuda, né, lá do compadre. Ela chora, ela grita.
Enfim, né? Confusão pra caramba. Agora, uma das partes que eu mais amo nesse capítulo é o que o menino tá fazendo enquanto a mãe tá apanhando. Lembra? Não, de cabeça não, que eu tava olhando um pouco mais à frente, né? Então vamos voltar que essa parte é muito legal. Quando o Leonardo chega, ele deixa os documentos em cima do banco. Então, enquanto ele tá cobrindo a mulher de porrada, o que o menino tá fazendo? Assistindo. E A sangue frio, enquanto a Maria eu vou falar pra você apanhava. aqui, enquanto ela apanhava, né, o menino ocupava sim, lembro. tranquilamente, Rasgando as folhas do processo, não é isso? exatamente, em rasgar as folhas dos autos e fazer delas grande coleção de cartuchos, ou seja, cortar em tirinhas e ficar enrolando Nossa, os documentos do cara. A mãe apanhando, o moleque rasgando os documentos. Nem aí pro que tava acontecendo. Nem aí. Aí em seguida, né, você lembra de alguma coisa que acontece? Tem outro fato aqui interessante. Ele pega. O que ele faz com o menino? Você lembra? Deixa eu só ver aqui no meu resumo. Eu anotei 3 fatos importantes. Vou te dar uma ajuda. Tu lembra que ele bate no menino? Isso. Ele dá um chute no garoto que vai se protegendo. Separei isso. E tem essa frase muito legal aqui, né? És filho de uma pisadela e de um beliscão. Mereces que um pontapé que te acabe a casta. Ou seja, né? Ele é filho daquele namoro, né? Lá do navio. Esse pedaço é muito legal. Se você quiser destacar para apresentar lá, eu acho bacana. Né? Ó, essa parte aí, a cada casta, tem alguma coisa? Basicamente é para acabar com a graça dele, né? Beleza, tô destacando aqui. Então, deixa eu ver aqui. Aí o menino ele foge, né, lá pro padrinho, né? Que é o barbeiro. Isso. Depois o barbeiro que entra na casa, né? Isso. Deve separar a confusão. Essa parte eu lembro. Beleza. Aí tu lembra que depois o Leonardo vai embora? Isso, ele vai embora e abandona o filho também, né? Isso, mas calma, ainda não chegamos lá não. Porque enquanto o Leonardo tá fora, né? O compadre lá, o barbeiro, tá querendo convencer a Maria, né? A ficar tranquila, a aceitar tudo de volta. Ela faz um ardil aí, né? Ela arruma um jeito aí de se livrar. Você lembra disso? Do quê? Pra reconquistar a liberdade dela. Não, a parte eu não lembro não. Eu lembro até a parte que ele vai embora, bolado e tal. E deixa até o filho, mas é mais à frente. Porque até então, né, o padrinho tá achando que foi uma briga de casal e é o Leonardo que vai voltar. Mas ele não sacou que a Maria também tava querendo meter o pé. Então ela faz ele jurar que se acontecer qualquer coisa, ele vai cuidar do menino. Aí tem uma... ele não tá sabendo de nada. Isso mesmo. Aí tem umas cenas mais legais desse segundo capítulo, que é justamente quando, no caso, o Leonardo volta, né? Aí o padrinho leva ele lá, vamos fazer as pazes. Aí você lembra o que acontece? Algumas súplicas que pudessem ser ouvidas. Esqueceu. Cara, tem uma cena muito engraçada aqui, cara, nesse final desse segundo capítulo. Porque a mulher já tinha esculhambado porque dizer que tinha honra de meirinho, né? Como se meirinho não valesse nada, né? A frase dela é: honra de meirinho é como fidelidade de saloia. Ou seja, a honra da tua profissão é como se fosse a fidelidade de uma prostituta, né? Ela esculhamba ele completamente, né? Nossa, eu tô lendo essa parte agora. Então, de novo. E um pouco mais na frente, né? Quando ele vai embora, né? A Maria faz esse ardil, né? Faz aí essa trapaça, fazendo o barbeiro jurar que vai cuidar do filho. Volta o Leonardo. Aí o barbeiro tá crente que vai fazer as pazes entre os dois. Entra, Leonardo, entra, tal. E o barbeiro começa a procurar a mulher dentro da casa. Você lembra dessa parte? Passear pela loja, chorosa. Calma aí, ele entra, mas não a acha, não é isso? Exatamente. Por que ele não acha ela lá? Porque desde o momento esse é o plano dela. E o que ela fez?
Deixa eu voltar aqui. Tem que fazer mais anotação, hein? Tem que fazer mais. É que eu li ontem de noite, aí já viu, né? Não é desculpa não, eu tava lendo hoje 5 horas da manhã. Mas vamos lá. Tem uma parte engraçadíssima, né? Porque ela arrumou tudo isso, né? Ela era uma safada e ela foge com o capitão do barco. E nisso, né, o Leonardo tá crente que vai voltar e vai fazer as pazes. Aí o compadre vai procurar lá dentro de casa. E nisso, né, quando o compadre volta sem achar ela, o Leonardo pensa, pô, o compadre tá voltando com a Maria. Então ele dá as costas e faz aquela pose de macho e começa a falar, não, acabou tudo. Aí o compadre falando, olha só, ele, não vou voltar, que não sei o que. Não, olha só, não, está tudo acabado. Aí o outro, pô, cara, ela foi embora. Aí é quando ele vira e vê que a mulher não tá. Pegou essa parte? Peguei, tô nela aqui, pô, tô acompanhando. Eu dei crise de riso com isso aqui, ou seja, ele tá fazendo uma pose de macho, não voltaria pra você. E ele nem sabe que a mulher já meteu o pé pra Portugal. Ele tá querendo dar uma de machão. Aí tá escrito aqui, né, o compadre falando, foi-se embora, homem. Maria foi-se embora. Aí o Leonardo, fulminado por essas palavras, voltou-se então todo trêmulo. Não vendo Maria, desandou a chorar. Né? Ou seja... Olha lá, pois bem, disse aos soluços, está acabado, adeus, compadre. Enfim. Coitado, né, cara? Ele fala aqui, e nada respondeu e saiu precipitadamente. Isso. E o que acontece com a criança, que é o herói? O Leonardo ficou abandonado, uma vez que a mãe, né? Não. Abandonado. Cuidado, o nome do menino não é Leonardo, não. A gente tá falando do menino. O menino até agora não tem nome. Ele fugiu, não fugiu? Ele ficou com o barbeiro. Lembra que ela fez o barbeiro jurar que ia ficar com o menino? Então, ela largou o filho e deixou o filho com o barbeiro, enquanto ela foi embora e o pai nem ligou. Pois é, o pai foi embora e sobrou um moleque pro barbeiro, né? Enfim. Pode falar, filho. Isso mesmo. Não, tava confirmando aqui nas minhas anotações. E pra gente finalizar o nosso trabalho de hoje, aqui o capítulo 3, que o título é Despedida às Travessuras, né? Que a gente só vai entender esse título do capítulo um pouco mais aqui pro final. Já começa dizendo que o Leonardo abandonou de uma vez para sempre a casa, né? E o filho também, né? Que evitava até passar pela rua. Você lembra ali como é que o moleque ficava na casa do barbeiro, do padrinho dele? Não, eu não anotei essas características não. Vou ter que fazer uma anotação bem mais a fundo, né? O que você anotou aí no capítulo 3, você lembra? Mas deixa eu abrir aqui. É que eu anotei, fui anotando no telefone. Entendi. Então fica aí uma dica para a próxima vez, né? Por exemplo, eu separei aqui, no caso, o Kindle, né? Que tá com o texto. Aí eu tô com a mão livre aqui, eu tô com o celular numa mão, o tablet na outra, pra gente poder ter bastante material para conversar. Caramba, eu tô só não com tem o telefone, aí abre o resumo. Você tá fazendo tudo no telefone, meu querido, a gente tá aprendendo, não tem problema nenhum. Tô adorando aqui a nossa conversa. Tá muito bom. Calma aí, então vou começar a separar num material à parte para não ficar demorando. Isso, enquanto você procura, né, fica essa dica, né, de fazer assim mais anotações, né, pegar assim os trechos, né, que estão assim nebulosos, né, que você não entendeu, né, pra gente debater. Você percebeu, né, que a gente tem que trabalhar aqui com muita simplicidade, né? Eu, professor, não fiquei com dúvida na pronúncia da palavra lá atrás. Então a gente está aqui para justamente conversar, né, e aprender juntos, né, a tirar dúvidas e tal. Enfim, esse capítulo 3 é muito legal, cara. Eu gosto muito assim da relação que o padrinho tem com o menino, né? Porque eu não sei se você lembra disso, mas o padrinho não tem filhos. Ele é celibatário, você viu aí? Lembra disso? Sim. E ele se identifica muito com o menino. Mas o menino se identifica por ele? Não, ele fica do mesmo jeito, fazendo as traquinagens dele. Exatamente. Achou até a palavra traquinagem, por isso o nome do biscoito é Traquinas, com aquela cara de sem vergonha. Entendeu? Exatamente. Aí o padrinho, eu lembro que ele faz vários planos pra eles, né? Isso.
pra não sei se é algo como algum estudo religioso. Perfeito. É isso? Muito bom, isso já tá um pouco mais de lá pra frente. Apesar que aqui pra trás do capítulo é mais aqui uma parte de comédia, né? Fala que o moleque fazia o diabo, ele ficava fazendo careta, né? Isso, exatamente. Perturbando, né? Perturbando, o barbeiro acabava cortando a pobre da pessoa que tava lá, né? Enfim. Exatamente. Inclusive tem um falso cognato aqui que eu marquei pra você, tá? Onde tem assim, outras vezes eram ditos que denotavam já muita velhacaria para aquela idade, né? Dizendo que o moleque era velhaco. Toma cuidado que velhaco, né, remete a velho, mas velhaco nesse caso é esperteza, tá? Caraca, essa é a velhacaria, né? Ou seja, ele tinha muita velhacaria, pessoal, o menino era velho? Não, ele era muito esperto, ele era muito sagaz, né? Para a idade dele, né? Além de ser mal criado, né? Respondão. Tem uma parte ótima aqui, diz também que ele procurava a navalha mais afiada e escondia a navalha do pobre do barbeiro. Exatamente, pois o coitado aqueles trotes, né? Pois é. Eu destaquei aqui para você uma parte que eu acho legal você citar, né? Porque assim, esse relacionamento do barbeiro com o menino é muito legal. E eu destaquei aqui a parte que explica, né? Que depois, né, que ele diz, né, que era celibatário, né, ou seja, não tinha esposa, né, enfim, não mantinha ato sexual, vem escrito assim: assim, a primeira afeição, isso no caso o barbeiro falando a respeito do menino, né, assim, a primeira afeição que fora levado a contrair, sua alma expandiu-se toda inteira e seu amor pelo pequeno subiu ao grau de rematada cegueira. Ou seja, era um amor cego, né? Ele via o que o menino fazia? Não, ele deixava passar. É como se fosse uma idolatria a criança. Perfeito, é isso aí mesmo. Ele idolatrava, ótima palavra. Isso. Vamos lá aqui, andando pela loja, os fregueses se barbeando, aí fala da... Enfim, né? Então, eu destaquei aqui a parte, né? Até aqui também descrevendo o menino um pouco mais na frente, né? Que enquanto a pessoa tava lá com a cara cheia de sabão, né, tipo, incomodada com um monte de sabão na cara, que o sabão naquela época ardia, não era igual ao nosso, né, o sabão tinha muita soda cáustica, né, a pessoa ficava lá se debatendo de dor enquanto o barbeiro procurava a navalha. Aí fala do menino: ele ria-se furtiva e malignamente. Furtivo quer dizer no sentido de ser... tá escondido, né? Ótimo, querido, exatamente, perfeito. Isso aí. E malignamente, eu fico imaginando ele escondidinho no canto, dando aquele sorrisinho diabólico, né? Enquanto a pessoa tá gritando de dor com sabão na cara. Exatamente, desfrutando do momento. Isso aí. Aí, enfim, né? A gente tem aqui a parte que diz que o padrinho tinha grandes planos, né? Ele vai falando sobre várias profissões, né? Que o menino pode ter, né? Exatamente, e faz até um acordo com o menino, né, algo assim. Porque... Pode falar. Enquanto acho que ele tá montando os planos para a vida dele, ele vai ter um tempo para ele fazer o que quiser. Só que o menino também não dá nem importância mais pros planos, mas se liga só na liberdade de fazer tudo o que ele quer. Isso, porque ele decide que o menino vai ser clérigo, né, ou seja, vai ser padre. Isso. E ele fala, ó... eu vou ter que te letrar, né? Inclusive, até separei aqui uma palavra, depois você procura aí, que era uma palavra que eu nunca tinha visto e ela não está no dicionário. Eu tive que procurar em outras fontes, né? Vê assim, quando ele diz que vai educar o menino, né? Mas vou tratar de o ir desasnando. Eu olhei assim, desasnando, Daniel já riu aqui na minha frente. Que diabo de palavra é essa? Depois que eu me liguei, desasnando, ou seja, deixar de ser asno. Nossa! Desasnar o menino, deixar de ser burro, entendeu? Essa palavra não tem no dicionário e tá aqui. Destaca ela para falar lá no seu trabalho, que é legal. É um neologismo, né? Desasnando. Desasnando. Nossa! Deixar de ser asno. Então, enfim, né? Eu não posso falar isso em sala, senão vou ser processado. Vou desasnar um aluno. Fazendo... Que absurdo isso, é brincadeira, tá, gente? Por favor. Vamos lá, então. Aí dizendo que com 12, 14 anos pode mandar ele para a escola. Não se esqueça que naquela época, escola era o quê? Era o terror. Não, a escola não era uma coisa para todo mundo, não. Era só para os ricos.
Exatamente. Mas o moleque não queria saber disso. O moleque não queria saber de nada, ele queria matar, roubar e destruir, né? Enfim. Aí depois Aí tem aqui, né, essa parte, né? Menino, venha cá. é cá. Isso, você está ficando um homem, tinha ele 9 anos. É preciso que aprenda alguma coisa para vir um dia a ser gente. De segunda-feira em diante, estava na quarta-feira, começarei a ensinar-lhe o beabá. Aí vem a frase que ele não deveria ter falado, né? Farte-se de travessuras por esse resto da semana. Nessa hora aí o moleque só entendeu parte de travessura, mais nada. Então ele vai desembestar, né? Aí ele não tinha gosto nem pela parte religiosa. Ele nunca tinha ido à missa, não é? Isso, na verdade ele até ia à missa, mas não gostava. Ele fala, não gosto da missa. E o cara já bola, pô, mas eu quero que ele seja clérigo e o moleque não gosta de missa. Vai entender, né? Pois é, na cabeça é aquela coisa, né? O sonho do pai, né? Que ele quer colocar no filho, né? Você percebeu como é que o autor, né? Ele monta várias situações engraçadas, né? E caricatas. É o cara que é traído, é o compadre que adota o filho da prostituta que enganou, no caso, a Saloia, né? A Maria, ela engana todo mundo. Reparou como é que tem várias figuras engraçadas no livro? É o que eu te falei. Às vezes, pela falta um pouco do entendimento das palavras, tu perde, né? Muito bem, Cassiano. Depois que tu vem relendo, assim, tu tem uma visão melhor e tu começa até a rir, pegando as palavrinhas e encaixando os sentidos. Eu gostei muito disso que você falou, né? Você vê, quando a gente não conhece as palavras todas, a gente perde o melhor do livro. Ou seja, hoje você tá rindo comigo, né? Porque eu tô te explicando as piadas, né? Então, assim, você vê como é que é importante a gente ganhar vocabulário. Pô, a gente pega um livro desses e se escangalha de rir, porque é engraçado pra caramba. Mas tem um vocabulário um pouquinho mais difícil, né? Por isso que é importante esse trabalho aí que a gente tá fazendo, né? Enfim, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu acho que a gente pode pular já pra parte que o moleque já trepa no muro, quase cai pro outro lado. E pra gente finalizar por hoje, né, o capítulo termina assim, né, com a procissão chegando. Isso é muito legal, não muito pela história, né, mas porque as procissões, né, dos católicos estão acabando, né, hoje em dia. E aqui no livro descreve muito bem como é uma procissão da época, né? Exatamente. Na verdade, vem aqui no finalzinho, ó. Bem, deixa eu só passar aqui. Acompanhamento, menino. Aqui. Enquanto você está procurando aí, tem um outro pedaço aqui que eu destaquei, que eu gostei muito também, que não tem muito a ver com a história do livro, mas eu gostei. Que é assim, né, os jovens de hoje, né, eles sempre falam mal e gostam de brincar com os mais velhos, né, mas todo mundo esquece que um dia vai ficar velho também, não é isso? Aí diz aqui, né, que os jovens, né, eles ficavam zoando, né, durante as procissões, né, dizendo que havia muita zombaria. Aí tá escrito aqui, ó, sobre o ato no caso da procissão. Este ato, que satisfazia a devoção dos carolas, dava pasto e ocasião a quanta sorte de zombaria e imoralidade lembrava aos rapazes daquela época, que são os velhos de hoje e que muito clamam contra o desrespeito dos moços de agora. Então, o que está dizendo aí? Que os velhos de hoje, quando eles eram jovens, o que eles faziam? Se eu não me engano aqui, tá referente aos mesmos atos, não? Isso aí. E aí hoje eles ficam recriminando os jovens, os rapazes. Perfeito. Engraçado que isso acabar virando um ciclo, né? Sim, 200 anos depois não mudou nada, né? Exatamente. Hoje a gente reclama e os jovens continuam fazendo, quando ficam velhos reclamam dos outros jovens. Você viu aqui como é que os jovens sacaneavam os velhos na missa? Caminhavam eles. Eu tô nessa parte mesmo. Em Carola atrás da procissão. Isso, essa foi a parte que eu li pra você. Exatamente. Aliás, minta, é um pouco mais à frente. E eles preparavam uma bolinha de cera com barbante, tu lembra desse pedaço? E jogavam na cabeça do careca? Um projétil que ia bater em cheio sobre a calva do devoto. Pois é, sim. Né? E varava ali o troço de cera na cabeça
da pessoa, né? E aí o pessoal caía na gargalhada. Isso aí. Enfim, né? E depois diz aqui, é engraçado como é que esse capítulo, essa última parte quase não fala do menino, né? Só diz aqui no final que ele vai aproveitar e vai se juntar ali à procissão, né? No finalzinho é mesmo isso, era um prazer febril. Isso, pulou, saltou, gritou, rezou, cantou. Isso. Né? Ou seja, e se juntou lá e quando viu ele foi embora, ele sumiu. Lá, tá aqui, ó. Lá no final, na última parte, quando deu acordo de si, estava de volta com a via sacra na igreja de Bom Jesus, bem longe de casa, né? Meteu o pé, foi embora. Pois é, e a gente só vai saber o que aconteceu aí no próximo capítulo. Pô, Cassiano, assim, eu acho que já ficou claro, né, assim, que a gente tem que fazer mais anotações, né? Eu vou fazer até um trato, né? Vamos deixar aqui gravado o nosso... Depois a gente combina a data. Mas em vez da gente ler 3 capítulos, vamos ler só um, pra gente discutir bem lá pela quarta-feira. O que você acha? Pode ser. É que eu te disse, né? A primeira vez que eu faço assim, um trabalho desse, então assim, é uma experiência muito nova. Eu nunca tinha parado para fazer isso assim, passo a passo. Aí faltou muita informação. Eu lembrava de algumas coisas mais pra frente. Já não lembrava do que eu tinha lido lá mais um pouquinho atrás. Você entendeu porque o bacana era ter mais pessoas fazendo isso? Imagina se tivesse 3, 4 pessoas conversando aqui agora ao mesmo tempo. Como é que ia ser bacana? Pô, ia ficar legal, que um ia complementando o outro, né? Exatamente, é isso que é uma roda de leitura, né? O que um esquece, o outro lembra, entendeu? Espero que você tenha gostado mais da história depois da nossa conversa. Claro, pô, eu comecei a rir depois que eu fui encaixando alguns sentidos. Então a gente vai ler um pouquinho mais devagar agora, a gente vai ler só mais um capítulo e a nossa próxima conversa vai ser sobre o capítulo 4, combinado? Pode ser, eu vou procurar fazer aquele negócio, né, mais anotações. E as dúvidas, vou anotar direitinho pra gente estar discutindo melhor. Excelente. Já que a gente tem tempo, né? Vamos aí procurar entender o livro em toda a sua profundidade, né? Em toda a sua plenitude. Combinado? Combinado. Beleza. Gostei muito. Adorei também. Essa aí foi a nossa primeira conversa sobre o livro Memórias de um Sargento de Milícias. Cassiano, muito, muito obrigado. Valeu. Até a próxima. Valeu, Marcel. Até a próxima.